Tudo ótimo também, gente. O Brasil tá ganhando, né? Não que alguém esteja assistindo, mas com o Brasil ganhando, todo mundo fica feliz. Pelo menos uns 10 anos atrás era assim, né? Agora ninguém liga pro jogo do Brasil. Visitar também teve. Vocês estão vendo minha tela? Tá, né? Então, beleza. Bom, pessoal, a gente vai ver hoje um novo tipo de função, que é a função exponencial. Né? A gente viu nossos conteúdos, a gente viu primeiro aquele teoria dos conjuntos, né? Isso, depois a gente viu a função do primeiro grau, que é uma reta, né? A gente viu função do segundo grau, que é uma parábola, e agora a gente vai ver a função exponencial. Depois de função exponencial, vai ter função logarítmica, função modular, aí termina o conteúdo de funções. A gente passa a ver trigonometria. Então, beleza, pessoal. Antes de começar a falar de função exponencial, vou fazer uma revisãozinha sobre potenciação. Né? O que é potenciação? É um número, o A, elevado a outro número, alguma outra coisa. A, por exemplo, A elevado a N, né? Então, A elevado a N igual o A vezes N mesmo, N vezes. Perfeito? Então, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, assim por diante. Alguns detalhes. O número elevado a zero, ele é igual a 1. Então, 2 elevado a zero é igual a 1. 56 elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. E o número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 igual a 2. Beleza? Então, esse é o básico da potenciação. Aí tem algumas propriedades. Por exemplo, eu tenho um número a elevado a m vezes um número a elevado a n. Quando eu for fazer isso, você percebe que a base é a mesma. Esse a gente chama de base. Então, quando a base é a mesma, a gente está multiplicando, a gente repete a base e soma os expoentes. Como assim, professor? Eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Quando é multiplicação, a base é igual, é 2 nos dois, então repito 2 e eu somo os expoentes. Então, 3 mais 2, 5. Se fosse x na quinta vezes x ao quadrado, x na sétima. Então, multiplicação, mesma base, né? 2, 2xx, soma os expoentes. E na divisão, subtrai, que é essa letra C, né? Então, se eu tenho 2 ao cubo sobre 2 ao quadrado, eu vou ter 2 elevado a 3 menos 2, 1. Se eu tenho x ao cubo sobre x elevado a 1, eu vou ter x ao quadrado, 3 menos 1, 2. Beleza? Até aí, tranquilo, né? Então, a gente vai para D. Percebe-se que eu tenho A elevado a M, aí tudo isso, entre parênteses, elevado a N. Então, quando eu tiver isso, quando eu tenho esse parênteses dividindo, eu faço isso vezes isso. Ou seja, eu multiplico os expoentes. Por exemplo, eu tenho 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Percebam que tem esses parênteses aqui separando, né? Então vai ser igual a 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Beleza? Agora eu tenho uma multiplicação. E essa multiplicação está elevada a alguma coisa.
Então, o que eu faço? Eu faço uma distribuição aqui. Então, a vezes b elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n. A elevado a n vezes b elevado a n. Por exemplo, eu tenho 2x ao quadrado. É igual ao quê? 2 ao quadrado vezes x ao quadrado é 4x ao quadrado. Essa propriedade é assim. E o mesmo para a divisão. Se eu tenho uma divisão e a divisão inteira está sendo elevada a algum número, então eu faço a distributiva. Então, a dividido por b elevado a n é igual a elevado a n dividido por b elevado a n. Por exemplo, 2 sobre x elevado ao quadrado é igual a 2 ao quadrado sobre x ao quadrado. É 4 sobre x ao quadrado. E quando tiver um expoente negativo, a elevado a menos n, o que eu faço? Eu inverto. Imagine que é uma fração, né? Deixa eu apagar aqui. Imagine que é uma fração, né? Então a menos n tem um aqui embaixo. Para mim, quando tem um expoente negativo, eu inverto, o expoente fica positivo. Por exemplo, eu tenho x elevado a menos 3 é igual a 1 sobre x elevado a 3. Ou eu tenho 1 sobre x elevado a menos 2. Isso é igual a, eu inverto, x ao quadrado. Beleza? Aqui é o mesmo caso, né? Você tem uma fração elevada ao número negativo, você inverte a fração. Então, eu tenho 2 sobre x dá menos 2, essa propriedade H. Para mim deixar o expoente positivo, eu inverto a fração. Então, x sobre 2, tudo isso ao quadrado. Aí eu distribuo o meu expoente, né? Então, é x ao quadrado sobre 4. E quando a gente tiver uma fração no expoente, pessoal, quando tem uma fração no expoente, a gente transforma em raiz quadrada, em raiz, né? Pode ser quadrada, cúbica, mas a gente transforma em raiz. E o mesmo e vice-versa. Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 2. Percebe-se que a raiz quadrada é como se eu tivesse o 2 aqui, e o meu 2 está elevado a 1. Então, se eu for transformar isso numa potência, o que eu faço? Eu jogo o 1 para cima, e a raiz, né, o 2 que está aqui, eu jogo para baixo. Então, vai ser 2 elevado a meio. Então, eu inverto. Por exemplo, tenho raiz quinta de x ao cubo. Isso aqui é igual a x. O que está dentro da raiz é o nosso numerador. E o que está fora da raiz, que é a raiz quinta, o 5, é o nosso denominador. Então, é x elevado a 3 quintos. Pessoal, alguém teve alguma dúvida em alguma dessas propriedades? É importante que todo mundo tenha bem claro isso daqui, porque a gente vai usar bastante durante a aula. Bom, ninguém se manifestou, então vou seguir. Em outro caso, né, por exemplo, eu tenho um número muito grande, né, com muitos zeros, posso transformar em uma potência. Então, aqui eu tenho 1, repito 1, conto o número de zeros, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, certo? Então vai ser 1 vezes 10 a 7. Mas como se eu tivesse uma vírgula aqui, como se eu tivesse uma vírgula aqui, né? Vírgula 0, e eu estou passando essa vírgula aqui para o lado do 1. Então, o número de casas que eu movi a vírgula é igual ao número do meu expoente, para qual o 10 vai tá elevado. Alguém tem alguma dúvida nessa parte de notação científica, 10 elevado a alguma coisa? Ninguém se manifestou, tudo certo. Então, beleza. Então, vamos brincar um pouquinho aqui só para deixar isso fresco. Como que resolve isso daqui? 2 na menos 1 é o quê? Inverto. Então, é 1 sobre 2. Mais 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 4 elevado a menos 1 eu inverto. 1 sobre 4. E aqui eu só resolvo, né? 3 sobre 2 sobre 1 sobre 4 é igual
3 sobre 2 vezes 4. Manter o de cima multiplica pelo inverso do de baixo. Vai ser igual a 6, beleza? Tá, o B é mais ou menos aquilo. O C, 5 vezes 10 oitava, vezes 4, vezes 10 elevado a menos 3. Então, vamos separar. Primeiro, vamos pegar o que não tem potência, né? Então, 5 vezes 4, e depois os nossos 10 ali, né? 10 elevado a oitava, vezes 10 elevado a menos 3. Então, vamos por partes. 5 vezes 4, a gente resolve primeiro, é 20, né? E aqui a gente tem dois números elevados a alguma coisa, eles têm a mesma base, e quando é multiplicação de potências de mesma base, a gente só soma os expoentes. Então vai ser 10, 8 menos 3, 5. Aqui, uma raiz. Como é que eu transformo isso em potência? Eu tenho 5. O que está dentro vai para cima, e o que está fora vai para baixo. Então é 5 elevado a 4 terços, dividido por 2 terços. É igual a 5 elevado a 4 terços vezes 3 sobre 2, que vai ser igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Beleza? Então aqui é só uma revisãozinha básica de potenciação. Se alguém tem alguma dúvida nisso, pode falar, não precisa ter vergonha, ou pode mandar no WhatsApp, a gente ajuda depois. Mas esse é o começo da aula. Então agora vamos para a nossa função exponencial. O que é uma função exponencial? A função exponencial, ela tem esse formato, f de x igual a elevado a x. Sendo que esse a, ele é um número que tem que ser maior que zero e diferente de 1. Beleza? Então, se a gente for traçar aqui nessa reta que representa o nosso eixo x, então o meu a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, bolinha aberta no zero. Ele também não pode ser 1, então bolinha aberta, não toca aqui. E ele é todos os números positivos, tirando esses. Então, percebe-se que o A, ele vai ter dois jeitos. Ele pode ser entre 0 e 1 e maior que 1. Pessoal, isso daqui, o A, o intervalo em que o A está situado, entre 0 e 1 ou sendo maior que 1, vai definir qual vai ser o nosso tipo da nossa função exponencial. Vai falar se a função ela é crescente ou decrescente. Percebam também que o meu A não pode ser negativo. Então, não existe uma função exponencial que é menos 2 elevado a x. Não existe. O meu A não pode ser negativo, beleza? Então, aqui uns exemplos só para a gente falar se é função. F de x é igual, se é função exponencial, né? F de x é igual a 2 elevado a x. Então, lembrando, né? Nossa função exponencial, y é igual a elevado a x. Então, nesse caso, o A ele é maior que 1, então é uma função. Na letra B, também o A ele é maior que 1, então é uma função exponencial. Na letra C, o meu A ele é uma fração, 1/3, é um número entre 0 e 1. Então, sim, é uma função exponencial. Na letra D, também, eu tenho meu A é 0,6, que é um número entre 0 e 1. Então, sim, é uma função exponencial. Agora, na letra E, o meu A é igual a menos 5. Eu tenho menos 5 elevado a x. Nesse caso aqui, já não é uma função exponencial, porque meu A é negativo. Na letra F, também não temos uma função, porque o meu A não pode ser igual a 1. Porque se eu fizer 1 elevado a qualquer coisa, é igual a 1, né? Então, aqui não é uma função exponencial. E, por último, o meu A ele é igual a x. Então, isso não é função exponencial, é uma função do segundo grau, né? Uma parábola. Então, também não é função exponencial. Beleza? Então, tá, isso aqui eu vou pular, que é muito fácil. Vamos entender como que é o gráfico da nossa função. Então, a gente vai ter o gráfico de uma função exponencial, ele vai ter duas formas. A primeira, quando o meu A ele é maior que 1. E a segunda forma é quando o meu A for entre 0 e 1. Então, vamos pegar um exemplo de um A maior que 1, que a nossa função f de x é igual a 2 elevado a x.
Então, vamos para construir o gráfico, como é que a gente faz? A gente chuta uns pontos, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Acha o valor de y e desenha esses pontos no plano cartesiano, liga os pontos e tem a curva, certo? Então, eu tenho meu x, menos 2 até 2. Vamos ver quais são os valores de y. Então, f de menos 2 é 2 elevado a menos 2, inverte 1 sobre 4. É 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 4, vai ser 0,25. F de menos 1 vai ser 2 elevado a menos 1. Inverte, vai ser igual a 1 sobre 2, que é igual a meio, 0,5. F de 0 é igual a 1, porque aqui é número elevado a 0 é 1. Meu f de 1 vai ser igual a 2 elevado a 1, que é 2. Meu f de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. Então, a gente tem esses pontos no eixo x. E ao aplicar f de x, a nossa função, nesses pontos, a gente obtém esses pontos em y. Então, eu já adiantei o trabalho e plotei a curva. Então, essa é a nossa função exponencial, beleza? Percebem-se que meu a maior que 1. Então, a função ela é crescente, nossos valores vão aumentando. A decorrer que o x aumenta. Então, ela é crescente. E notem que ela toca aqui no eixo y, ela cruza esse ponto, y igual a 1. Pessoal, toda função exponencial que for desse jeito aqui, algum a elevado a x, alguma coisa elevada a x, ela sempre vai tocar esse ponto, 0 e 1. Por quê? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, ela sempre tem que passar por esse ponto, beleza? Então, a gente tem a função da nossa... uma função exponencial crescente. Percebam também que essa função ela é sempre positiva. Aqui a gente tem o eixo y, né? Essa função ela sempre positiva. Não tem um número aqui que é menor do que 0. Não tem um valor de y que é menor do que 0. Então, é sempre positiva. Meu f, sempre. Meu f ele é maior que 0. Então, a gente observou que quando é maior que 1, nossa função é crescente. Também percebam que sempre corto esse y igual a 1. Dependente do valor de a, sempre vai cortar aqui. Independente do valor de a, sempre vai estar no semiplano positivo. Então, vamos fazer um exemplo em que o a ele é maior que 0 e menor a 1. Então, ele é um número decimal. Por exemplo, 1 sobre 2 elevado a x. Aqui eu já dei o resultado, né? Então, vamos chutar 3 pontos aqui no eixo x, menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2. Vamos chutar alguns pontos aqui. A gente aplica a função f. Para ser mais rápido. A gente aplica a função f e obtém os valores em y, né? Então, x é igual a menos 3, f de menos 3 vai ser igual a meio elevado a menos 3. Inverte, vai ser 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Então, aplica essa função em todos esses pontos de x, obtém esses valores em y. E, traçando o gráfico, a gente tem o quê? A gente tem uma função que ela é decrescente. Ela corta esse ponto, em que y é igual a 1. E ela é sempre positiva, está sempre acima. Meu y é sempre maior do que 0. Então, beleza, o nosso gráfico vai ser sempre assim. Claro, eu posso ter um vezes 2 aqui, que vai deslocar essa curva. Eu posso multiplicar por 2 e somar com 5, que vai deslocar essa curva. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, conclusão sobre gráfico. Qual que é o nosso domínio? Meu domínio é igual ao conjunto dos números reais. São os valores que são os valores do eixo x aqui. Meu contradomínio também é o conjunto dos números reais, só que a minha imagem é o quê? São os números reais positivos e diferentes de 0. Escrevi torto, está em itálico, mas beleza. Percebem o quê? Se eu traçar... Deixa eu apagar aqui. Se a gente vê o espelho, né, ver a sombra que faz no eixo y, os valores que essa função assume no eixo y, né, a gente sempre está tendo um número que ele é positivo, ele é um número real positivo,
E se a gente for ver, essa função, ela vai se aproximando de zero aqui, né? Só que ela não toca o zero. Então, ela é dos números reais positivos diferentes de zero. Essa função ela vai se aproximar a zero. Se a gente for ver lá no infinito, vai ser um número infinitesimal, um número extremamente pequeno, mas não toca o zero. Então, as conclusões que a gente tira, domina os números reais. Deixa eu fazer um rabisco aqui. Pegar uma função desse jeito. X, Y, 0, 1. Então, o meu domínio é o conjunto dos números reais, né? O que está no eixo X aqui. Os valores que ela assume no eixo X é o número, qualquer número real. Outra domínio dos reais, mas a nossa imagem são apenas o Y maior que zero. Ela não toca o zero. Ela não pode ser igual a zero. Nunca vai ser igual a zero. Mas ela é maior que zero sempre. Também passa por esse ponto, né? Y igual a 1, ponto 0, 1. Ele não toca o eixo X, e não passa no terceiro e no quarto quadrante, ou seja, se for olhar aqui no infinito, não vai ser zero, e ele vai ser sempre positivo, não passa pelo terceiro e quarto quadrante. Além disso, para o A maior que 1, a função é crescente, e para o A menor que 1, a função é decrescente. Então, aqui uma função decrescente, que eu tinha desenhado ali, e para o A maior que 1, ela vai ser crescente, decrescente, crescente. A entre 0 e 1, A maior que 1. Alguma dúvida sobre o gráfico, pessoal? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos fazer o gráfico de y, f de x igual a menos 3 sobre x. Percebam que isso daqui é igual a y igual a, eu tenho menos 3 elevado a x. Então, como é que eu construo o gráfico? O meu a, ele é maior do que 1. Então, deixa eu traçar os eixos aqui. Agora vocês vão ter uma aula de como faz gráfico, de alguém que não sabe fazer uma linha reta. É importante a intenção, né? Então, o meu a é maior que 1. Então, vamos fazer primeiro essa função aqui. Y igual a 3 elevado a x. A é maior que 1, então a função ela é crescente. Então, ela vem aqui e cresce, né? Cortando 1. Então, agora vamos fazer o gráfico. Deixa eu pegar outra cor. Por quê? Porque separa o negativo do 3. Por que esse 3? Porque você poderia ter aqui duas hipóteses, né? Esse que é menos 3x, ele é como se fosse isso. Por que a gente separa? Porque para a gente diferenciar desse caso aqui, que é igual a menos 3 elevado a x. Entendeu? Porque o menos, esse negativo, ele não está ele não está ligado ao meu expoente x. Ele está multiplicando o resultado de 3 elevado a x. Então, ele não é isso. Ele tá multiplicando o resultado de 3 elevado a x. Então, primeiro eu resolvo o expoente, depois eu aplico o sinal de menos. Então, quando a gente for fazer o gráfico, a gente também pode fazer separado. Como eu mostrei ali antes, né? O meu gráfico da função exponencial ele vai ser padrão. Se o meu a é maior que 1, deixa eu pegar essa cor mesmo. Se o meu a for maior que 1 é crescente, se o meu a for entre 0 e 1, ele é decrescente e sempre vai cortar 1. Então, y igual a 3x. Agora vamos fazer o caso em que y é igual a menos 3x. Então, como se eu pegasse essa função e multiplicasse por menos 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente usa o eixo x como espelho, a gente rebate essa função no terceiro e no quarto quadrante. Então, seria assim. E aqui, menos 1. Então, aqui é y igual a menos 3 sobre x, y igual a 3x. Então, se eu tenho uma função exponencial, eu multiplico ela por menos 1, se eu tenho uma função exponencial e multiplico ela por menos 1, vezes menos 1, eu vou ter
eu vou uso o meu eixo x como espelho e eu vou rebater essa função no terceiro e no quarto quadrante. Alguém ficou com dúvida, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Então, agora a gente não vai pegar a função e... Deixa eu pegar outra cor. E multiplicar por menos 1. A gente vai pegar essa função, 3 sobre x, e vai somar 1. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente plota o gráfico de y igual a 3x, e depois a gente plota o gráfico de y igual a 3 sobre x mais 1. Como assim, professor? É assim. Deixa eu apagar isso. Vou pegar em azul, vou fazer o gráfico. O gráfico de y igual a 3 elevado a x. Se meu 3 ele é maior do que 1, então é uma função crescente, certo? Crescente, cruza 1. Então, mas eu quero o gráfico de... Aqui eu tenho y igual a 3x. Mas eu quero o gráfico de y igual a 3x mais 1. Então, o que eu faço? Eu somo 1 em todos os pontos dessa curva. Então, por exemplo, tá cortando aqui o ponto 0,1. Aqui, né? Então, eu vou somar 1, ela vai passar por esse ponto 2. Eu vou somar 1 em toda a curva. Eu vou estar deslocando ela um degrauzinho para cima. Então, a nossa curva ela vai ser assim. Meia torta, mas vai ser assim. Então, a gente somou 1 em todos os pontos. Aqui é y igual a 3x mais 1. A gente deslocou essa curva no eixo y. E se eu pegar uma curva que o meu área é entre 0 e 1 e ainda subtrair 2? Então, 0,4 elevado a x menos 2. Então, primeiro a gente monta esse gráfico e depois a gente subtrai 2 em todos os pontos desse gráfico. Como assim, professor? Assim. 0,4 elevado a x, então é uma função decrescente, certo? Então, ela vem aqui, passa aqui no 1. Então, eu vou subtrair 2 de todos... Essa daqui, né? Então, agora eu subtraio 2 de todos os pontos. Então, se eu pegar... Começa aqui, né? No 1, se eu subtrair 2, eu vou ir para menos 1. E eu vou manter essa diferença. Então, vai ser assim a nossa curva y igual a 0,4x menos 2. Beleza? Alguma dúvida sobre gráfico? Deixa eu mostrar um site aqui para vocês. Esse site aqui, ó, mesmos.com. Esse é um site que ele gera a curva que você quiser. Por exemplo, eu coloco aqui 2x, ele vai pôr uma reta. Se eu tenho uma reta, se eu somar 1 nessa curva, ela vai para cima. Se eu somar mais 1, ó, ela está subindo, certo? Agora vamos pegar a função exponencial, né? 2 elevado a x. Função exponencial. Percebo que aqui é esse ponto 0,1, né? Então, se eu somar 1, a curva vai deslocar um degrau para cima. Em azul é 2 elevado a x, e em vermelho é 2 elevado a x mais 1. Então, aqui corta o ponto 1, aqui vai cortar o ponto 2. 0,2, 0,1. Se eu pegar essa mesma função, agora eu vou subtrair 2. Então, antes ela estava cortando aqui em 1, y igual a 1, então ela vai cortar em y igual a menos 1. Então, percebam que eu só estou deslocando ela no eixo y. Agora, se eu pegar 2 elevado a x e multiplicar por 5. Percebam que ela deu uma deslocada, dessa vez ela muda a inclinação dela, e ela dá uma deslocada no eixo x. Então, a curva original, essa em azul, ela estava aqui, ela foi para cá. Ela deslocou no eixo x, praticamente. Então, esse site aqui, que vocês estiverem estudando, podem usar ele para fazer qualquer gráfico. Por exemplo, x ao quadrado, exponencial. X ao cubo, que é a nossa função ímpar, né? X na quarta.
x na décima. Então, o link desse site está ali nos slides, aí vocês podem ir brincando ali para entender como são os gráficos, beleza? Tá, agora a gente vai falar de equações exponenciais. O que são equações exponenciais? São aquelas em que a nossa incógnita está nos expoentes. Por exemplo, a gente está acostumado a resolver tipo, 2x mais 1 igual a 3. Ache o valor de x. Beleza, a gente isola o x e achou o valor de x. E agora, se eu tiver algo desse jeito, 2 elevado a x mais 1 igual a 4, é igual a 4. Como é que eu resolvo? Meu x está no meu expoente ali. Então, a gente segue essa regra aqui. Se eu tenho bases iguais, por exemplo, eu tenho 2 elevado a x1 igual a 2 elevado a 1x2, se as bases são iguais, então eu posso igualar os expoentes também. Então, eu posso falar que o meu x1 é igual ao meu x2. Por exemplo, aqui a gente tem esse 2 elevado a x mais 1 é igual a 4. Para mim resolver, o que eu faço? Eu tenho que deixar esse lado da equação, esse outro lado, com a mesma base. Então, eu tenho 2 elevado a x mais 1 do lado, do outro eu tenho o meu 4, que é 2 ao quadrado. Pronto, agora está na mesma base, o que eu faço? Igualo os expoentes. X mais 1 igual a 2, x igual a 1. Beleza? Vamos resolver uns exemplos aqui. Por exemplo, 3 elevado a x mais 1 é igual a 81. 3 elevado a x mais 1, então ele vai ser igual a 3 elevado a 3, 9, 27, 3 vezes 27, 81. Então vai ser 3 elevado à quarta, né? Deixa eu checar, que eu não sei fazer conta de cabeça. 81. Então, a gente tem a mesma base, que a gente faz igual aos expoentes. X mais 1 igual a 4, x igual a 3. Nesse caso aqui, eu tenho meio elevado a x igual a raiz quinta de 8. Como é que eu resolvo? Bom, eu tenho que meio elevado a x ele é igual a raiz quinta de 8, que é 2 ao cubo. Então, meu meio elevado a x, ele é igual ao quê? A 2 elevado a 3 sobre 5. O que está embaixo eu jogo para cima, e o que está em cima eu coloco embaixo. Então, a gente pode inverter isso daqui, né? Se eu tenho meio elevado a x, a mesma coisa mesma coisa se eu tivesse 2 elevado a menos x. Igual 2 elevado a 3 sobre 5. Mesma base, então eu posso igualar os expoentes. Então, meu menos x é igual a 3 sobre 5. 3 sobre 5. Então, x é igual a menos 3 sobre 5. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos fazer mais alguns exemplinhos. Nesse caso, como é que eu resolvo? 7 elevado a uma equação de segundo grau igual a 1. Bom, se de um lado aqui eu tenho a base 7, eu tenho que fazer o 7 aparecer aqui. Como é que eu faço? A gente sabe que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu posso simplesmente pôr aqui 7 elevado a zero. Então, a gente tem o mesmo expoente, mesma base, então igual ao expoente. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Então, aqui, aplica a Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, 3 vezes 4 é 12, que é igual a 16. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos raiz de delta, raiz de 16, que é 4, dividido por 2a, que vai ser 2 mesmo. Então, a gente vai ter um x1, que é igual a menos 2 com mais 4, 2, dividido por 2, 1. E um x2, que é menos 2 menos 4 vai dar menos 6, dividido por 2, menos 3. Essa é a resolução da nossa equação exponencial. Segundo caso, 25 elevado a x menos 1 igual a 1 sobre 125. Então, isso daí.
Aqui, de um lado, a gente tem 25 elevado a x menos 1. E aqui, deixa eu fazer diferente. Vamos separar esse 25, né? O que é 25? É 5 ao quadrado. Tudo isso elevado a x menos 1. Vai ser igual a 1 sobre... 125, pessoal, é o quê? 5 ao cubo. Então, quando a gente tem esse parênteses, né, 5 ao quadrado, entre parênteses, isso tudo elevado a x menos 1, a gente multiplica. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu tiver 5 elevado a 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. E eu tenho 1 dividido por 5 terços. Se eu quiser jogar esse 5 para cima, eu mudo o sinal do meu expoente. Então, 5 elevado a menos 3. Mesma base, igual os expoentes. Então, 2x menos 2 igual a menos 3. 2x vai ser igual a menos 3 mais 2, que é menos 1. X vai ser igual a menos meio. Entenderam, pessoal? Deixa eu mandar a chamada para vocês. Deixa eu ver se o pessoal arrumou já. Pessoal, tá aí o link da chamada. Esse vai ser o mesmo link para todas as aulas desse mês. Então, na hora de vocês acessarem ali, informem no nome e informam o dia. Daí vai ficar salvo. Me avisem aí se vocês conseguiram acessar certinho. Deu certo. Então, beleza. Então, vamos... Pessoal, aqui até aqui tranquilo, né? Não tem nenhum segredo. Então, vamos dificultar um pouquinho. Cadê minha caneta? Desconectou. Voltou. Então, vamos resolver esse caso um pouquinho mais complexo aqui. A gente tem 3 vezes 4 elevado a x menos 1 igual a 96. Vamos fatorar esse 96. Então, 96 é divisível por 2, que dá 48. Divido por 2, 24. Divido por 2, dá 12. Divido por 2, dá 6. Divido por 2, dá 3. E divido por 3, dá 1. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta, vezes 3. Então, o meu 96, ele é o quê? 3 vezes 2 elevado à quinta. Fatorei esse número e obtive, deixei em forma de potência, né? Então, corto 3 aqui, corto 3 aqui. O meu 4 é um 2 ao quadrado. Tudo isso elevado a x menos 1, que é igual a 2 na quinta. Quando eu tenho esse parênteses, né, 2 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a x menos 1, eu multiplico os expoentes. Então, vou ter 2 elevado a 2x menos 2 igual a 2 na quinta. Então, 2x menos 2 é igual a 5. 2x é igual a 5 mais 2, 7. X igual a 7 sobre 2. Alguma dúvida, galera? Pela minha experiência como aluno, quando você não tem dúvida, ou é porque entendeu o assunto, ou porque está completamente perdido, não tem nem condição de formular a pergunta. Eu já tive dos dois lados aí da moeda. Mas se alguém estiver bem perdido, a gente pode conversar com calma e tal, e sanar as dúvidas aí. Então vamos seguir para o próximo exercício. Daqui até o final da aula, praticamente só exercício.
Então, vamos resolver 2 elevado a x mais 2 mais 2 elevado a x menos 1 igual a 18. Então, 2 elevado a x mais 2 é igual, vamos dividir, é igual se fosse 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Mais 2 elevado a x menos 1 é igual a 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Isso daqui é igual a 18. Então, eu tenho 2 elevado a x vezes 4 mais 2 elevado a x sobre 2 igual a 18. Então, aqui a gente vai usar um recurso matemático. Vamos falar que a minha variável aqui, né, que se repete, é 2 elevado a x. Então, vamos falar que meu 2 elevado a x ele é igual a y. E vamos substituir o y na equação. Então, a gente teria... Deixa eu pegar o vermelho de novo. A gente teria aqui y vezes 4 mais y sobre 2 mais igual a 18. Então, agora ficou mais tranquilo, né? A gente eliminou essa potência, 2 elevado a x, substituiu por y, a gente chegou numa equação que a gente consegue resolver, beleza? Então, 4 que eu faço, vou multiplicar por 2. Vezes 2, tá? Então, multiplico desse lado, multiplico aqui, para mim eliminar essa divisão. Então, vezes 4, 8, mais y igual a 18 vezes 2 vai dar 36, né? Então, eu tenho que 9y igual a 36, logo, meu y igual a 4. Então, agora a gente volta aqui, a gente tem 2x igual a y, e substitui o y igual a 4. Meu 2x é igual a 4, então meu 2x é igual a 2 ao quadrado, x igual a 2. Acompanharam? Alguma dúvida? Fiquem à vontade para me interromper ali qualquer hora. Então, vamos resolver mais um. 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 56. Esse 4, professor, essa questão provavelmente eu chutaria. Calma, não precisa se desesperar, não. Ó, vou resolver o próximo aqui, que vai deixar, que a mesma forma de resolver vai ficar mais claro. Ó, a gente tem potência, né? 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 56. Então, a gente tem dois números aqui que são uma potência. Primeira coisa que eu faço quando vejo um exercício desse é... Vou deixar na mesma base, essas duas potências, né? Então, se eu tenho 2 elevado a x, esse lado aqui vou tentar fazer 2 elevado a alguma coisa. Primeiro passo para resolver. Deixa eu apagar ali, para não ficar bagunçado. Então, eu vou pegar esse meu 4 elevado a x, vou transformar ele em 2 elevado a alguma coisa. Meu 4 é 2 ao quadrado, elevado a x. Repito, o resto, menos 2x igual a 56. Esse 56 aqui, eu não vou mexer nele por enquanto, porque ele não está elevado a x, não está elevado a nada, né? Então, beleza. Então, aqui eu tenho 2 elevado a x, aqui eu tenho 2 ao quadrado, tudo isso elevado a x, né? Então... Percebam que eu posso fazer isso, ó, posso fazer isso, ó, 2 elevado a x elevado ao quadrado, que não vai fazer nenhum, posso fazer essa inversão que não vai fazer diferença alguma, ó, se eu tenho 2 elevado ao quadrado elevado a x, ele é igual ao quê? Multiplico os expoentes, então 2 elevado a 2x. E se eu tivesse um 2 elevado a x elevado ao quadrado invertido, multiplico os expoentes, então, 2 elevado a 2x. Então, é a mesma coisa, certo? Então, eu posso fazer essa brincadeira aqui. E daí, igual no exercício anterior, vai aparecer para mim 2 elevado a x, que é elevado a alguma coisa, e vai aparecer 2 elevado a x de novo. Percebe? Nesse caso aqui, desse jeito da equação, ele está muito difícil de resolver, não está? Então, a gente faz o quê? Pega esse expoente aqui, que está enchendo o saco, atrapalhando, e fala que ele é uma outra variável.
2 elevado a x, eu falo que ele é igual a uma outra variável, que é o meu y. Por quê? Porque se eu substituir o y agora na equação, ó, y ao quadrado menos y igual a 56. Pronto, ó, ficou algo que você resolver. Então, o que a gente fez? Viu a equação 4x menos 2x igual a 56. A gente viu que tem dois números elevados a x, né? Então, a gente primeiro deixa os dois na mesma base. Então, esse meu 4 vai ser 2 ao quadrado elevado a x menos 2x. Então, agora eu penso o que eu posso fazer para simplificar essa expressão, para deixar ela mais fácil de resolver. Então, o que eu faço? Eu deixo o meu 2 elevado a x aparecer nos dois expoentes, e daí eu substituo por uma letra. Que daí vai simplificar a nossa equação por y ao quadrado menos y igual a 56. Aqui é uma função de segundo grau, né? Y ao quadrado menos y menos 56 igual a zero. Então, como é que eu resolvo? Delta, eu aplico Bhaskara, né? Igual a b ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 é c, o meu c é negativo, então já vai ficar 4. Então, b ao quadrado mais 4 vezes a vezes c, 4 vezes 56 é 224, né? Então, meu delta é igual a 225. Então, aplicando Bhaskara, meu x vai ser igual a menos b. Então, é menos menos 1, então vai ser menos b, vai ser 1. Mais ou menos, raiz de delta. Raiz de 225 é 15. É 15. Dividido por 2a. O meu a é 1, então 2. Então, meu x1 vai ser igual a 1 mais 15, 16 por 2, 8. E meu x2 vai ser igual a 1 menos 15, menos 14 sobre 2 vai dar menos 7. Bom, a gente chegou em dois valores de x, agora a gente vai ter que escolher. Então, eu posso ter... Volta aqui, né? Quer dizer, a gente achou dois valores de y, né? Esse daqui é um y. Y1 são os valores de y. Então, meu 2 elevado a x, ele pode ser igual a 8, ou o meu 2 elevado a x pode ser igual a menos 7. Percebam que o 8 eu consigo fatorar e transformar ele em 2 ao cubo. Já o 7 ele é um número primo, eu não consigo fatorar. Então, eu descarto esse resultado e faço o que eu consigo resolver. 2 elevado a x igual a 8, que é igual a 2 ao cubo. Mesma base, igual aos expoentes. X igual a 3. Essa parte aqui não tem como... Acho que não tem como decorar. É pegar olhar para o jeito do exercício e tirar o coelho da cartola. Para pegar esse macete, é só pegando, praticando, que uma hora vai ficar meio natural. Você bater o olho no exercício, já vai saber que tem que substituir. Esse caso aqui até estava mais evidente, né? A gente tinha 1, 2 elevado a x mais 2, 2 elevado a x menos 1. Então, a gente fez primeiro, simplificou, para deixar só o 2 elevado a x aparecer. Então, 2 elevado a x, x mais 2 é 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. X menos 1 é 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1, né? Aqui somos expoentes, aqui subtrai. Então, a gente deixou esse 2 elevado a x em evidência, substituímos por y para ficar mais fácil de resolver. Aí ficou uma função, uma equação do primeiro grau, simples, e a gente achou y igual a 4. Aí faz 2x igual a 4, resolveu. Mas esse macete de fazer 2x igual a y é só praticando mesmo. Pessoal, até aqui eram os exercícios mais tranquilos, assim. Então, quem conseguiu entender até esse exemplo, tá bom demais já pode ficar satisfeito. Que agora eu estou dando uma incrementada para vocês verem o que pode aparecer numa situação de prova, né? Pode aparecer qualquer coisa. Então é normal vocês terem dificuldade nesses dois últimos exemplos aqui. Então, beleza. Agora vamos, só para fechar esse conteúdo de função exponencial, vamos falar de inequações exponenciais. O que são inequações exponenciais? Eita.
O que são inequações exponenciais? É quando a gente tiver um f de x e falar, f de x é maior que zero ou menor que zero, maior ou igual, menor ou igual, diferente de zero. Então a gente não tem um sinal de igualdade, né? A gente vai ter um outro sinal que dá uma relação, né? Se é maior, se é menor, então. Então se a gente tem uma inequação e a incógnita ou expoente, para a gente resolver, a gente tem que ficar de olho no valor de A. Então, a gente tem que f de x igual a... Opa! É igual a elevado a x. Então, a gente tem que ficar de olho no valor de A. Se o meu A for maior que 1, então eu mantenho o sinal da minha inequação. Por exemplo, eu tenho que 2 elevado, meu f de x é igual a 2 elevado a x, e isso é maior que zero, né? Então a minha equação é essa. Quer dizer, deixa eu tirar esse zero aqui, com maior que zero não vai dar para resolver. Na verdade dá, mas vamos fazer de outro jeito para ficar mais claro. Maior que 2 na quarta. No caso das equações exponenciais, o que a gente fazia? A gente tinha um sinal de igualdade, né? Mesma base, então iguala os expoentes. Nesse caso, não vai ser sempre assim. Então, a gente olha para o valor de A. Meu A, que é aqui esse 2 elevado a x, ele é maior do que 1, não é? Então, eu vou manter esse sinal da equação e vou aplicar nos meus expoentes. Então, meu x é maior que 4. Se eu tenho um A que é entre 0 e 1, que é uma fração, então eu inverto esse sinal dos expoentes. Por exemplo, se eu tivesse aqui meio elevado a x maior do que 2 ao cubo, como aqui meu A ele é uma fração, tem entre 0 e 1, quando eu for fazer a relação entre os expoentes, eu vou inverter esse sinal da equação. Eu inverto x menor que 3. Ficou meio confuso, né? Vamos fazer um exemplinho. Então, a gente tem aqui 2x, 2 elevado a x mais 5, maior que 32. Então, vamos separar esse 2 elevado a x mais 5. Então, é como se fosse 2 elevado a x vezes 2 na quinta, maior que o meu 32. O que é o 32? 32 é dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. A gente fatorou, ele é 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta. Então, a gente pode fazer lá que o meu 2x ele é maior que 2 elevado à quinta sobre 2 elevado à quinta. Como é que eu resolvo isso? Mantém a base, subtraz os expoentes. Então, 2 elevado a x tem que ser maior que 2 elevado a zero. Se eu tenho a mesma base, então eu já posso resolver. Então, a gente agora olha o valor de A. O meu A ele é igual a 2, é um número maior do que 1. Então, eu mantenho aquele sinal da equação e aplico a expressão nos expoentes. Então, eu tenho que meu x é maior que zero. Beleza? Agora, vamos pegar um caso em que eu tenho um A que ele é entre 0 e 1. Ou seja, ele é um número decimal. Então, a gente tem que aqui 1/4 é igual a x ao quadrado, elevado a x ao quadrado menos x é maior que 1/4 elevado ao quadrado. O que a gente faz? O meu 1/4 a gente mantém a base é igual, né? Então, se o meu A ele é entre 0 e 1, eu vou inverter essa relação aqui do maior, né? Eu vou inverter ele e vou ter o menor. Então, mesma base, agora clico nos expoentes. X ao quadrado menos x menor que 2. Pronto, agora eu tenho uma inequação do segundo grau. X ao quadrado menos x menos 2 menor que zero. Como é que eu resolvo isso? Para mim resolver uma inequação, o que eu faço? Eu ploto o gráfico e faço uma análise do sinal no gráfico. Vamos por partes, então.
Vamos achar as raízes disso daqui. Delta igual a b ao quadrado, 1 menos 4ac. 1 mais 8. Igual a 9. Então, meu x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, eu tenho x1 igual a 2 e um x2 igual a menos 1. Então, se a gente fosse traçar o gráfico, a gente não precisa nem traçar inteiro, só analisa o eixo x. O meu, aqui, a gente tem o 1, né? Maior que zero, então a concavidade para cima. Vai cruzar em menos 1, em 2. Aqui a gente desenha... Eita. Aqui a gente desenha uma bolinha aberta, bolinha aberta. Então vamos analisar o sinal. Se o meu x ele for menor que menos 1, a minha função vai ser o quê? Positiva ou negativa? Ela vai ser positiva. Se o meu x estiver entre menos 1 e 2, a nossa função vai ser o quê? Ela vai ser negativa. Se meu x for maior que 2, ela vai ser positiva. Então, a gente tem a equação do segundo grau, achamos as raízes e fizemos o gráfico no x. A equação ele quer dizer o quê? Quando a minha função for menor do que zero. Quando que essa função aqui ela é menor do que zero? Quando ela está entre menos 1 e 2. Então, quando o meu x for maior que menos 1, for maior que 2. Essa é a solução da equação. Alguém ficou com dúvida? Posso resolver de novo. Então, vamos para o próximo. Deixa eu ir por último aqui, acho que o último é de equação. A gente tem esse monstrão aqui, uma raiz cúbica elevado a x mais 3 maior que 4 elevado a x. Vamos trabalhar essa raiz aqui. Então, a gente vai ter o quê? 2 elevado a x menos 2 sobre 3. Tudo isso elevado a x mais 3 maior que 2 elevado a 2x, né? 4 é 2 ao quadrado elevado a x, que é igual a 2 elevado a 2x. Então, a gente vai ter, multiplica os expoentes, 2 elevado a x menos 2 vezes x mais 3 sobre 3 maior que 2 elevado a 2x. Então, a gente tem mesma base. As bases são maior do que 1. Então, eu repito o sinal de maior. E agora eu posso fazer a relação entre os expoentes. X menos 2 sobre x mais 3 sobre 3 maior que 2x. Então, aqui a gente faz a distribuição, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3 mais 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 3, menos 6. Sobre 3, maior que 2x. Passo 3 multiplicando. Então, x ao quadrado mais x menos 6 maior que 6x. Então, eu tenho que x ao quadrado menos 5x menos 6 maior que zero. Então, a gente chegou aqui numa inequação. Agora, o que a gente faz? A gente faz o estudo do sinal. Como que faz o estudo no sinal? Primeiro, a gente encontra as raízes dessa inequação, faz o gráfico e vê quando que o sinal é positivo e quando que o sinal é negativo. Quando que o sinal é positivo e negativo. Então, beleza, delta é igual a 25b ao quadrado menos 4ac, 6 vezes 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 49. Então, meu x vai ser igual a menos b, 5, mais ou menos raiz de delta 7, sobre 2a, 2. x1 vai ser igual a 5 mais 7, vai dar 5, 7, 10, 12, dividido por 2, 6. E meu x...
6. E meu x2 vai ser 5 menos 7 menos 2, dividido por 2 menos 1. Então, agora a gente vai estudar o sinal dessa função. Traçamos o eixo x. A gente tem uma raiz em menos 1. Temos uma raiz em 6, né? Daí, nossa função é uma parábola. Vem aqui, vem aqui. Então, tudo que tiver para cá é positivo, tudo que tiver para cá é negativo. Se meu x for menor que menos 1, a função é positiva. Percebam, né, que aqui a gente tem o 1, né? Então, por isso, a nossa parábola tem concavidade para cima. Então, se meu x é menor que menos 1, minha função é positiva. Se tiver entre menos 1 e 6, a função ela é negativa, né? Está abaixo do eixo x. E se for maior do que 6, ela é positiva. E a minha equação, ela quer saber quando que a nossa função ela é maior do que zero. Quando que a nossa função é positiva. Pô, a nossa função é positiva quando meu x for menor que menos 1 e for maior que 3. Então, vamos fazer aqui. Solução é igual. Meu x pertencente ao conjunto dos reais está o quê? X é menor que menos 1. Ou meu x também pode ser maior do que 6. Falta espaço, mas é a letra C, né? X menor que menos 1, x maior que 6. Deixa eu ver. Tá, vamos resolver essa daqui. FPR, um textão. Então, uma pizza a 185 graus Celsius foi... Ah, pessoal, alguma dúvida nesse exercício aqui? Alguém? Tá, vamos para o próximo, então. Quem tiver com dúvida pode interromper, tá? Não precisa ter vergonha, gente. Então, beleza. Uma pizza a 185 graus Celsius foi retirada de um forno quente. Só que, somente quando a temperatura da pizza for 65 graus Celsius, será possível segurar um de seus pedaços com as mãos duas sem se queimar. Então, eu tenho um forno, estou assando uma pizza. Quando eu tiro essa pizza do forno, ela está a 185 graus. Mas para mim pegar essa pizza com a mão sem me queimar, ela tem que estar a 65 graus. Então, aqui o exercício fala que a temperatura T da pizza, em graus Celsius, ela pode ser descrita em função do tempo, em minutos, por essa expressão. T de T igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T mais 25. Então, uma função exponencial. 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T mais 25. Qual é o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço da pizza com as mãos duas sem se queimar? Então, recapitulando. Tem um forno, estou assando uma pizza. A pizza, quando eu tiro ela do forno, ela está a 185 graus. Mas eu tenho que esperar ela atingir 65 graus para mim poder segurar ela com a minha mão sem me queimar. E eu tenho uma função que ela descreve o tempo que essa pizza leva para resfriar. Então, percebe? Então, vamos traçar essa curva aqui, né? Meu t de zero seria o quê? 2 elevado a isso daqui vezes zero, é 1. Então, eu vou ter 160 mais 25, que é igual a 185 graus. Então, percebam que é uma função exponencial. O meu a se a gente for olhar esse 2 elevado a menos 0,8t, só um rascunho aqui, isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 0,8t. Então, meu a, ele está entre 0 e 1, uma função decrescente, né? Então, ela, quando é 0, ela vai estar em 185, e ela é decrescente, então ela vai decrescer aqui, e depois de um tempo vai ficar bem próximo de 0. Então, vai ter algum instante dessa curva em que a temperatura vai ser 65 graus. Eu quero saber... Quer dizer, vai ter um instante t, onde está? Tem um instante t em que a temperatura vai ser igual a
65 graus. Eu quero saber qual que é esse instante. 65. Agora sim. Então, eu quero saber quando que o meu t de t é igual a 65. O que é o meu t de t? É essa função. 160 vezes 2 elevado a menos 0,8t mais 25 igual a 65. Passo isso para cá, subtraindo. Então, 160 vezes 2 elevado a menos 0,8t. Ao 65 menos 25 vai dar 60, 50, 40, vai dar 40. Certo? E então eu vou isolar esse 2 elevado a menos 0,8t. 2 menos 0,8t vai ser igual a 40 sobre 160. Que é igual a, divido os dois lados por 4, 1 sobre 4. 1 sobre 4 é o quê? 1 sobre 2 ao quadrado, que eu posso inverter e falar que é 2 elevado a menos 2. Então vamos igualar isso igual a isso, né? Então vamos resolver aqui no cantinho. 2 elevado a menos 0,8t é igual a 2 elevado a menos 2. Mesma base, igual aos expoentes. Menos 0,8t é igual a menos 2. Então, t é igual a 2 sobre 0,8, que é igual a 20 sobre 8, né? Multiplico por 10. Então, meu t vai ser igual a, acho que é 2,5, né? É 2,5. Então, meu t igual a 2,5 minutos. Alguma dúvida, pessoal? Então, beleza. Nesses slides aqui, tem mais alguns exercícios. Então, fiquem à vontade para resolvê-los, que não vai dar tempo de resolver nessa aula. Essa questão aqui é fácil, é simples, dá para resolver tranquilo. Essa questão aqui, vou só dar um rascunho para vocês como resolve. Esse vai ter 10 elevado a menos x. Então, esse 2, você fala que 2 é vezes 10 elevado a 1. Aqui, 0,00115, né? Então, a gente pode falar que é 115, né? Eu levo essa vírgula para cá. 115 vezes 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, 5. E o 2,3 a gente pode falar que é 23 vezes 10 na menos 1. A partir daqui, fica mais fácil de resolver. Então, 10 elevado a menos x sobre 2 vezes 10 dá 1. Isso é igual a 115, ele é 23 vezes 5, se eu for fatorar ele. Então, meu 115, ele é 23 vezes 5, vezes 10 a menos 5, sobre 23 vezes 10 a menos 1. Corto 23 aqui. Esse 2 eu passo para lá. Esse 2 vezes 10 elevado a 1 eu passo para lá multiplicando. Então, 10 elevado a menos x vai ser igual a 2 vezes 10 vezes 5 vezes 10 dá menos 5 sobre 10 dá menos 1. Então, 10 elevado a menos x vai ser igual ao quê? 2 vezes 5 é 10, vezes... Aqui, a gente tem a 1, né? Então, quando 10 elevado a 1, então, quando está multiplicando, somos os expoentes. Então, 1 com menos 5 vai dar menos 4. E, quando está dividindo, subtrai. Então, é menos 4 menos menos 1, que vai dar menos 4 mais 1, que é igual a menos 3. Então, a gente vai ter 10 vezes 10 dá menos 3. Então, 10 elevado a menos x vai ser igual a 10 na menos 2. Então, daqui, eu errei alguma coisa no decorrer do exercício. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 115 vezes 10 dá menos 5. 23 vezes 10 dá menos 1. 2 vezes 10 dá menos 1. 2 vezes 10 dá menos 1.
2 vezes 10 a menos 1. Então, menos 5 com menos 1, menos 6. Menos 6 com menos menos 1 é igual a menos 6 mais 1, que vai ser igual a menos 5. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5, 0,2, 2 vezes 10 dá menos 1. Vai ter 115 vezes 10 a menos 5, então 23 vezes 5 vezes 10 a menos 5, 23 vezes 10 na menos 1. Aqui 2 vezes 10 na menos 1. Então 10 a menos x é igual a 2 vezes 10 a menos 1, vezes 5, vezes 10 a menos 5, sobre 10 a menos 1. Então a gente tem menos 1 com menos 5, menos 6, menos 6, tá, é menos 5 mesmo. Tá certo. 12 vezes 5, 10. Aqui menos 1, menos 6. Aqui vai dar menos 5. Aqui é 1. 1 com menos 5 dá menos 4. Agora sim, x igual a 4. Beleza? Essa questão aqui segue a mesma filosofia. Eu acho que aqui vai ter um caso que você vai ter que fazer 2 elevado a x igual a y, né? Igual que os outros exemplos e resolver. E essa daqui, você vai resolver essa equação, então vai achar x mais y igual a alguma coisa. Essa equação você vai ter também y ao cubo mais y alguma coisa igual a zero. Então você vai resolver o resultado dessa equação, vai resolver o resultado dessa equação. E aí você vai achar duas soluções, dois valores para x e dois valores para y. E essa última eu fiz. Aí tem aquele material complementar com alguns exercícios e tem essa playlist do YouTube com umas aulas aí sobre função exponencial, para quem ficou com dúvida e quiser aprofundar, aprender melhor, pode acessar lá e assistir, beleza? Então essa é a aula de hoje, estão dispensados, boa semana a todos e obrigado aí pela presença. Boa noite. Boa noite. Acho que a Liza, né, falou que queria tirar uma dúvida agora. Então, se quiser ficar para tirar dúvida, daí estou à disposição. Quais eram os exercícios mesmo? Deixa eu parar de gravar.